E aí, pessoal, tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo num sábado à tarde sozinho, para não envergonhar o Lucas da nossa conversa de domingo à noite, porque afinal de contas o cara é um profissional de relações internacionais, e eu não quero queimar o conteúdo dele falando as merda que eu vou falar aqui agora, que pode ser completamente despropositado. Aí, na conversa com o Lucas, eu vou mais para escutar o que ele tem a falar e dar os meus pitacos, mas eu não quero ficar assim 20, 30 minutos falando o que eu penso, e envenenar o conteúdo dele com amadorismo e acidez desnecessária, porque aqui eu vou ser bem soft. Não soft ao ponto de ficar fazendo escárnio com o inglês do Bolsonarinho, porque seria muito baixo da minha parte e seria vergonhoso para mim. Logo, eu que vivo defendendo o inglês errado de todo mundo, porque a gente não tem que se submeter culturalmente ao outro. A gente pode usar o código do outro para facilitar a comunicação, mas quando você fica que nem um retardado tentando falar inglês perfeito com sotaque de Washington, aí você está sendo bem imbecil e bem paga-pau de americano, vira-lata cultural mesmo, isso é bem zoado. Eu defendo o inglês de Joel Santana, mas é engraçado como o bolsonarinho fala inglês. Tem umas coisas ali que, olha, realmente tá de parabéns. Eu achei bonitinho, eu não achei. Eu ia fazer escárnio porque eu achei fofo a incapacidade dele e a disfuncionalidade dele. Mas se eu ficar falando disso, fica feio pra mim. Outra coisa que fica feia pra mim é. Eu ia fazer esse vídeo de escárnio com as pessoas que ficaram super empolgadas porque agora vai dar certo, agora a China vai ver, porque os Estados Unidos vai nos salvar. Eu ia fazer escárnio com essas pessoas, só que se eu tiro o sarro de um bêbado e das merdas que ele tá fazendo na rua, fica feio pra mim. Bater em bêbado é muito feio. Se você bate é feio, se você apanha é mais feio ainda. E a pessoa que tá feliz porque os Estados Unidos vai nos salvar, ela é burra, ela não tem culpa de ser burra, ela é feita de jumento e eu tenho que olhar para essa pessoa com compaixão e não com escárnio e muito menos com raiva, porque a pessoa que vai para a avenida pedir Estados Unidos me salva da China, ela é tão alienada, mas tão alienada que eu não posso. É como se fosse a minha irmã em surto, com medo de qualquer coisa, e vai ter vídeo do Manual da Márcia. A pessoa tem medo de uma coisa irreal, mas o medo que ela sente é legítimo. Ela realmente tem medo da China vir aqui e acabar com tudo e os Estados Unidos vai salvar a liberdade e a democracia, ainda bem que o Deus de Israel vai prevalecer. E assim, eu tenho dó dessa pessoa, porque ela não dorme a noite de medo da China de verdade, ela realmente acredita no fantasma, salvo alguns, e, e, e dá vontade mais de fazer carinho na pessoa do que arrastar a cara dela no asfalto. Sim, sim. Dá mais vontade de fazer carinho na pessoa e de acolher a pessoa do que. Mas dá uma briga feia ali, né? Nas vontades. Ahn, Se você é uma dessas pessoas e você tá realmente querendo entender o que tá acontecendo, se você tá se sentindo subestimado, desrespeitado na sua inteligência, se você tá se sentindo feito de trouxa com tudo que tá acontecendo, eu vou te dar algumas sugestões e eu vou te dar alguns recursos para você deixar de ser bolsonarista de uma vez por todas. Se você está bolsonarista e está feliz, continue, menino. Menino. A Lana fala menino o tempo inteiro. Menino. É o seguinte, se a sua religião te faz feliz, continue. Se a sua crença, se o seu ritual te faz feliz, se o seu político te faz feliz e te faz dormir em paz, cara, continua, não muda. Porque aí você vai falar assim, ah, agora eu quero saber a verdade. Aí você descobre o que o Lucas sabe. Pronto, cara. Daqui 10 anos você consegue dormir tranquilo, mas vai ser uma longa jornada aí de desilusão e de meu Deus, o que eu faço? Tô desesperançoso agora. E que merda que é esse mundo em que a gente vive, que lixo que é o ser humano. É amargo, a verdade é amarga. O ser humano, ele é muito pouco, né, perto de tudo isso, e ele responde aos estímulos muito zoados. Então, eu vim compartilhar. Na verdade, são três fundamentos que eu queria muito que o bolsonarista que está tentando se livrar do bolsonarismo entendesse, mas eu preparei um só. Foi isso? Foi um só. Eu, mestre da educação artística, na primeira série, eu ganho qualquer competição, né, se eu for para a primeira série. E eu fiz um esquema aqui. Esse é você na internet.
Esse é você na internet. Você é bolsonarista e você é petista também, né? Então, tome cuidado em você petista, porque eu vou chamar o bolsonarista de imbecil e aí você vai falar, eles são mesmo. E se você olhar para esses círculos, você é igualzinho. Você é a mesma merda em módulo. Então, isso daqui é televisão aberta. Isso daqui é Rede Globo, Bandeirantes, SBT, Folha de São Paulo, Estadão, todos os jornais, toda a mídia tradicional. São empresas que ainda têm o nome a zelar, e embora sejam compradas, embora sejam de poucas famílias, todas elas que defendem interesses americanos porque foram fundadas com o dinheiro deles ou são mantidas com o dinheiro deles, vão sempre dizer, olha, você viu, 100 pessoas morreram numa confusão que eles fizeram quando chegou ajuda e suprimento em Gaza. As pessoas se pisotearam, né? Eles vão olhar para um vídeo e vão fazer você acreditar que você está enxergando pessoas se pisoteando. Por quê? Porque o poder da mídia de construir narrativas, ele é muito poderoso. Aí você tem outras bolhas que são muito maiores hoje em dia, que são as bolhas de redes sociais. Então, WhatsApp, Telegram, ah, aquele influencer que você segue, que manja pra caramba, mas que ele não é jornalista. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu sou um perigo. Eu fico falando aqui um monte de coisa pra você, baseada em porra nenhuma, ideia tirada da bunda. E aí, se você começa a virar meu seguidor e acredita em tudo que eu falo, você tá baseado em alguém que tá falando sobre tudo empiricamente. Eu posso ter aprendido um monte de coisa certa? Posso, mas posso estar falando um monte de groselha também? Também. E aí você acredita em tudo que eu falo, você acredita em todas as groselhas que eu acredito. Só que na internet você encontra pessoas que querem não somente usar o canal como terapia para falar tudo que pensam. Tem gente que quer ganhar grana. Um de vocês aí, se eu entendi bem, estava pedindo Pix para me mandar contribuição. Posso estar completamente enganado. Isso daqui é um trabalho voluntário. Eu gosto desse formato, ele não é engajante, eu não fico pedindo like, não fico pedindo compartilhamento, porque se esse negócio ficar grande, eu tenho que parar de falar o que eu tenho vontade. Então eu quero que alguém fique grande roubando todas as minhas ideias. Se um dia alguém pegar todas as minhas ideias, roubar e transformar num movimento social grande, eu vou morrer feliz. Mas tem gente que tá na internet para ganhar grana. Então o que ele vai falar? Ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar que existe ET, que a água não sei da onde cura, que a fé não sei no que lá rejuvenesce. Essa pessoa vai falar que tem uma civilização que mora no subterrâneo da Amazônia, vai falar que do lado oculto da Lua tem uns caras lá que vão vir e vão destruir metade do mundo, mas que você tá do lado que vai ser salvo. Tem uma galera que fala o que você quer ouvir porque vai ganhar engajamento e vai ganhar dinheiro com isso. Você tá vendo esses caras aqui em tudo que é grupo também. Aí você segue uns outros canais que são drogas um pouco mais pesadas. Por quê? Porque eles não são da mídia tradicional, mas eles se travestem de jornalismo. E às vezes 99% do jornalismo é o fino do fino, da qualidade, mas tem 1% de te fazer de trouxa ali. É o canal do Rock, é o canal do André, é o 247, é o Meteoro, é a Jovem Pan. Todos esses. A Jovem Pan, eu não acho que ela entra aqui. A Jovem Pan ela é tão nojenta, mas é tão nojenta porque ela virou um desses canais aqui, ó. Em que ela não tem apego nenhum ao jornalismo. A Jovem Pan, ela olha para um fato e fala que está acontecendo outra coisa. É um canal que deveria ser da mídia tradicional e que deveria responder deveria ter accountability, né? Deveria responder por todas as imbecilidades que faz as pessoas pensarem, mas que pela maneira como é formada a nossa sociedade patrimonialista, oligárquica, que protege determinadas pessoas, ela está aí funcionando até hoje, está tudo bem. Aí você tem, sei lá, Bolsonaro ou Lula, que vai pegar elementos de inúmeras bolhas e vai conversar com você, mas deixa esse cara para o final. O que acontece aqui é que você tem no Brasil liberdade de expressão. E se você dizer que no Brasil não tem liberdade de expressão é porque você é burro. Se você dizer que no Brasil nós não temos liberdade de expressão, você desrespeita a realidade e você é um jumento.
Porque você é tão burro, mas tão burro, e eu falei que eu não ia chamar ninguém de burro, mas eu não me seguro, não me controlo, a vontade de me cancelar é maior do que isso, que você não sabe a diferença entre liberdade de expressão e a, a responsabilização que você precisa ter dos crimes que você comete com a sua fala. Você tem a liberdade de falar o que você quiser. Só que algumas das coisas que você pode falar, você não deve falar, mas você pode falar, elas são crimes. E se você cometer o crime, somente depois de cometer o crime, não antes, se você cometer o crime pela sua fala, você tem que ser punido. Entre os crimes previstos por lei, tem discurso de ódio, vamos matar todo mundo. Isso é discurso de ódio. Tem de injúria, tem de difamação, tem de ameaça. E se você não sabe o que é injúria, a diferença de injúria e difamação, procure no dicionário. Porque, né? Isso são crimes. Então, quando você comete um crime, você não tem que dizer que a sua liberdade de expressão não está sendo respeitada. Porque isso é a mesma coisa de eu pegar uma faca e enfiar na barriga do meu vizinho que estacionou o carro dele na minha porta. Aí eu vou lá, enfio uma faca na barriga dele e faço igual o japonês, assim, eu puxo pro lado, desculpa te fazer imaginar uma cena horrível dessa. Aí eu vou preso. Aí eu vou na internet e falo assim, tá vendo? As pessoas não respeitam o meu direito de ter uma faca dentro de casa, isso é um absurdo. Bolsonaristas estão fazendo isso com você e você tá acreditando. Sabe por que que você tá acreditando? Porque você é um jumento. E você não deveria ter orgulho disso. Você deveria ter vergonha disso. Por quê? Porque esse canal aqui é do. E aqui esse cara deveria estar pra cá, né? Ok. Esse canal aqui do Alan Santos, esse canal aqui do Constantino, esse canal aqui do filho do golpista lá, ele, ele tem 99% de estou andando na linha. Mas aí ele vai ter 1% de injúria, de difamação, que os seguidores desses caras vão jurar de pé junto que ele não foi isso que ele quis dizer. Lula não foi lá e falou que os caras estão fazendo igual os nazistas, e aí teve gente de 300 mil canal de esquerda que falou, não foi isso que ele disse, é claro que foi isso que ele disse, seu imbecil, presta atenção, lê o texto dele, você vai ver que ele disse isso. Não, mas eu sigo o Lula desde sempre e não foi isso que ele falou. Claro que foi, para de ser burro. Ah, mas eu conheço ele, eu gosto dele, não foi isso que ele pensou, mas foi o que ele disse. Então, se eu pego a minha faca e corto a barriga do meu vizinho, não adianta você ir na delegacia e falar, não, mas eu conheço o Fausto, ele não é de fazer isso. Não adianta, se tem testemunha, se me filmaram, se eu fui preso porque eu cortei a barriga de um cara, eu cortei a barriga do cara, não adianta você ir lá na delegacia falar que eu não fiz isso, eu fiz. Você tá entendendo que se o cara ele anda corretamente 99% da vida dele, mas no 1% ele vai lá e mata os pais, a Suzane lá. Você percebe que não dá pra você defender mais? Então, se 99% do que eu falo tá dentro da lei e é coberto pela minha liberdade de expressão, mas 1% eu fico falando que vou matar já já, e eu fico fazendo injúria, eu fico difamando pessoas, eu fico ameaçando pessoas, eu fico fazendo discurso de ódio, eu tenho que ser preso porque eu tô cometendo crime. E aí você fala assim, pô, mas por que que Alan Santos, por que que esses caras aí que o Bolsonarinho fala deles, eles fazem isso que eles fazem, né? É, tem um profissional, eu escutei de uma pessoa que eu não conheço um candidato numa democracia que tenha sido eleito sem dizer que o mundo seria um inferno se o concorrente fosse eleito. Gente, Covas ficava dizendo que se Maluf fosse eleito, eu acabaria merenda na escola. O Collor, ele não falava isso diretamente, porque ele não é otário, porque o Collor tá aqui, ó. O Collor ele está trabalhando com o WhatsApp que não existe, com o que é falado na televisão, com o que é falado nos jornais extremistas que são vistos como espontâneos, como se eles não fossem patrocinados. Então o Collor estava aqui e ele falava assim:
O Lula é comunista, e se um dia ele for eleito, você vai ter uma casa só. Aí você, família que batalhou para ter 5 casas e 4 estão alugadas, você vai ter que dar 4 casas para pobre, você vai ficar com uma só. Sai perguntando pros velhos quem escutou isso e quem lembra de ter escutado isso. Você vai encontrar um monte de velho que tem medo disso até hoje. Você vai encontrar um monte de velho que fala assim: ele só não tirou 3 casas minhas porque ele não conseguiu, mas é o que ele queria. Então, o Collor dizia: se o Lula for eleito, vocês vão perder suas casas tudo. E aí, vocês elegeram o teu pai, teu avô elegeu o Collor, perdeu todo o dinheiro que tinha na poupança. Quando o dinheiro da poupança foi conquistado, dava para ele comprar 3 casas. O dia que o dinheiro foi liberado, não dava para comprar nenhum terreno, aí o cara foi lá e se matou. Cheio de histórias desse tipo. Não conheço um candidato numa democracia que tenha sido eleito sem dizer que o mundo seria inferno se o concorrente fosse eleito. Esse tipo de coisa acontece no Japão nas eleições regionais ali. E os caras ficam falando: se você eleger isso daqui, as crianças não vão ter segurança para ir para a escola. Mas japonês fala isso. E olha que lá o negócio é minúsculo, é ridículo. E aí todo mundo fica olhando o político fazendo campanha e falando: que vergonha do caralho. Por isso que no lugar onde tem uma boa educação, esse tipo de discurso não pega tanta gente. Por isso que eu não tenho raiva de você, burro, que acredita nisso daqui. Porque você não tem culpa de não ter tido educação para ter discernimento. Então, se você não tem discernimento, eu não posso ter raiva de você por você acreditar em tudo que filho de Bolsonaro fala. Então, tem um pequeno canal, pequenos canais, pequenas pessoas que estão cometendo crimes em suas falas, porque na hora eles fingem que se empolgam, eles fingem que se exaltaram, eles fingem que foi sem querer e ameaçam. E esse discurso de ameaça aqui, ele vai conversar com outro conteúdo que está no submundo da internet, de gente que fala que tá dando sua própria opinião, mas que alimenta com um monte de absurdos tudo que vai acontecer. Ah, eu conheço o cara que é caminhoneiro ali e ele falou que os caras vão fazer não sei o quê. E aí parece que é uma pessoa qualquer, legítima, que está contando uma experiência da própria vida, quando na verdade ele é simplesmente um fantoche contratado pela campanha política que está fazendo você ter medo do outro candidato que, se for eleito, vai acabar com o mundo. Se você já teve medo de Lula presidente para o Brasil virar Venezuela, e se você já teve medo de Bolsonaro presidente para o mundo virar um campo de concentração, você é burro. Você acreditou no outro que estava querendo seu voto, que fez você ter medo do cara de quem ele estava falando mal. A imensa parte do poder que as pessoas dão para Lula e do Bolsonaro é de medo de coisas que eles possivelmente farão. E é tanto medo daquilo que eles possivelmente fariam que você não presta atenção do que o cara tá fazendo na sua cara, esfregando. Dá pra gente parar com emenda de relator? Dá pra gente parar com orçamento secreto? Dá. Orçamento secreto não, porque já foi. Dá pra gente se unir pra acabar com emenda de relator? Dá. Por que a gente não tá fazendo isso? Porque a gente tá com medo do que o Bolsonaro vai fazer quando ele voltar. A gente tá com medo do que o Lula faria se ele falasse com o Xi Jinping, não sei o quê. É tanto medo imaginário que você não consegue ver dinheiro sendo desviado na prefeitura da sua cidade na tua cara. E aí você vê aquele cara que trabalha lá, que presta serviço para uma prefeitura, andando no carro novo, e aí você fala assim: tem que aproveitar, né? Todo mundo aproveita. Cara, gente boa. E aí você tem o Bolsonarinho, e ele é esse cor-de-rosa aqui. E por que ele é esse cor-de-rosa? Porque ele pode fazer crime de ódio, ele pode fazer injúria, ele pode fazer difamação, ele pode fazer ameaça, ele pode mentir à vontade. Por quê? Porque ele tem essa porra de imunidade parlamentar. E como o que ele fala com imunidade parlamentar conversa com o que você escuta do jornalista neutro que se esconde nos Estados Unidos, você fala: é verdade, porque isso conversa com o que eu vi no WhatsApp, e conversa com o que eu vi no submundo do cara que tem opinião, e até a Globo fala disso, e tem um outro canal que eu sigo também que também fala disso, então só pode ser verdade. E isso vai formando uma alienação em que as pessoas elas realmente acham que o candidato inimigo ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que, se eleito, ele vai trazer a destruição para a Terra. E, e, e como é bom estudar, porque 2 anos atrás eu ficaria desesperado com essa entrevista, achando que o Brasil corre algum tipo de risco. Mas é patético como os Estados Unidos está perdendo influência no mundo inteiro. Tem um livro muito bom que eu tô lendo, que é esse, The Chip War. Cara, que livro foda. Porque ele mostra o quanto os Estados Unidos
é imbecil desde que existe. Porque, assim, ah, os Estados Unidos começou a usar o Japão para fazer chips baratos. Teve, inclusive, maracutaia com a Sony, que assim, tem. Cara, se tem uma empresa que merece se fuder na história do rolê todo é a Sony. Então, tem várias histórias a respeito de como que a gente faz os chips serem baratos para que, uma vez que eu compre o chip, eu simplesmente coloque junto com a placa maior, que é facinho de fazer, envelope e coloque a minha etiqueta e venda para o mundo inteiro. Os Estados Unidos fez isso com o Japão. E chegou uma hora que o Japão começou a despontar e ele começou a ficar para trás. Como o preço do Japão subiu, o que os Estados Unidos fez? Ele encontrou a solução de ajudar a Coreia. Quando a Coreia começou a sair de controle, Singapura, e quando começou tudo a sair de controle, China. Então, Estados Unidos, ele entregou toda a possibilidade de pegar o protagonismo para si. Por quê? Porque ele queria um lucro maior de suas corporações. Ele queria comprar os chips para montar o negócio e vender, que é exatamente o que a Apple faz até hoje. E até hoje a Apple manda as coisas para cá e fala, faz aí para mim. Esses caras pegam toda essa tecnologia e começam a vender um alternativo muito mais barato. Mas aí você não pode comprar porque você não é apoiador de comunista e você comprou da Apple porque você acredita imbecilmente que o da Apple é melhor por ser da Apple, assim como você compra o PlayStation 5 porque ele é muito melhor do que o Xbox. Que todos são feitos aqui. Um, o, os Estados Unidos, ele está perdendo a guerra tecnológica, está perdendo espaço industrial, está perdendo influência uh, na região da energia, está vendo isso daqui crescer sem a influência dele, isso daqui vai começar a crescer sem a influência dele, e está perdendo o Brasil. E aí, ao invés dele fazer uma estratégia de, meu Deus, precisamos lentamente começar um processo de reconstrução, porque cair a gente já caiu. A gente precisa começar um processo de reconstrução para aumentar a nossa zona de influência e não ficar sozinho nesse mundo. Não. Os caras, eles querem ganhar as eleições. Quem é Tucker Carlson? É um cara de um desses canais aqui. O Tucker Carlson, ele é da Fox News. A Fox News é essa. A Fox News, teoricamente, ela não comete crime. E de vez em quando, alguém da Jovem Pan lá fala uma merda e é mandado embora da Jovem Pan. Aí na narrativa da bolha, esse cara foi mandado embora porque ele fala a verdade. Esse cara foi mandado embora porque ele tem a coragem de desafiar. Esse cara é mandado embora porque ele é sincero. Não, é porque o cara cometeu um crime mesmo. Então, o Tucker Carlson, ele foi sujo demais para ser mantido na Fox News. Ele é tirado da Fox News e ele decide abrir um desses canais dele, em que ele pode falar qualquer coisa, porque afinal de contas ele não tem mais um contrato de uma empresa grande a perder. E como independente, ele pode falar qualquer barbaridade que seja. E ele vai para a Rússia para causar pânico no eleitorado americano e dizer o quanto com o Biden eles estão arruinados. Os Estados Unidos precisam eleger o Trump, porque somente o Trump seria capaz de parar Vladimir Putin. E agora ele vem para o Brasil e coloca o Brasil no meio dessa bagunça que tem por único objetivo eleger Trump. Porque toda essa direita, extrema direita, ela está completamente alinhada, e como o modus operandi de Cambridge Analytica, de reacionarismo, todo esse modus operandi de ocupar o Congresso, de tomar o Capitólio, como toda essa dinâmica ela é muito similar, eles encontram inimigos em comum. E o que eles encontram em comum? Se eu disser que o Biden ele quer entregar o mundo na mão da China porque ele é um comunista, as pessoas vão querer votar no Trump. Então, se ficar claro que o Lula é um comunista que quer entregar o Brasil na mão da China, todo mundo vai votar no Bolsonaro ou no seu fantoche, caso ele esteja inelegível. Então, é isso daqui que a gente vai ficar falando. E quando dois países se unem nisso daqui,
você dá mais credibilidade pro cara que acredita que o Israel, o Estado de hoje, é o Israel bíblico lá, povo de Deus. O cara é tão imbecil que quando ele vê que nos Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa e eles estão dando apoio para alguém, esse lado só pode estar certo. E como a extrema-direita daqui gosta da extrema-direita americana, quando ele vê o Trump se aliando a Bolsonaro, ele quase goza de prazer, porque é dois ídolos dele dando força um para o outro. E mediados por um cara que já não é mais Fox News, porque ele já cometeu os crimes que ele precisava cometer para não ser aceito mais nesse canal. Porém, ele vai, cria o canal dele e fala as groselhas dele porque ele tem coragem de ser sincero. E você, aí no meio, achando que as pessoas não têm liberdade de expressão. As pessoas têm liberdade de expressão. Você tem um parlamentar indo para os Estados Unidos falar a groselha que quer, a mentira que quer, o absurdo que quer, simplesmente porque ele quer ganhar a próxima eleição. Agora, isso tem alguma coisa, existe alguma possibilidade dos Estados Unidos intervir no Brasil ao ponto de melar nossa relação com a China? Não. Não tem, porque hoje, sem a comida do Brasil, a China morre de fome. Para você demonizar a China e nos proibir de negociar com a China, você tem que matar todo o empresariado brasileiro, todo o agro brasileiro, toda a bancada que está lá no Congresso, ela é da Bíblia, da Dorga, né, do agro. Você essa ideia de trazer Estados Unidos para cá e fazer com que a gente vire as costas para a China não tem eco no Congresso, não tem eco na presidência, não tem eco entre os ricos e poderosos do Brasil e não faz nenhum sentido porque você acaba com a nossa arrecadação de impostos, você quebra o Estado e você mata essas pessoas de fome. Se a China não puder comprar tudo que ela compra de nós, ela vai entender isso não como uma decisão do Brasil, ela vai entender isso como uma afronta americana. E aí a gente vai ver esses dois grandes brigando do jeito que a gente já vê eles brigando, e isso é um problema deles, a gente não tem nada a ver com isso. O supermercado não tem nada a ver com a briga de facções em que uma facção ficou dizendo que a outra não tinha direito de entrar no supermercado fazer compra. Se os caras das facções ficarem brigando na frente do supermercado porque uma ou outra não pode entrar, quem tem que resolver o problema são eles. O supermercado não tem nada a ver com isso. Ou seja, nós estamos plantando comida para o mundo, Estados Unidos não precisa dessa comida, e Europa não quer essa comida ainda, porque não está passando fome ainda. A África vai se desenvolver como um grande produtor de comida, mas vai demorar até suprir toda a demanda que a China tem. Uh, uh, Se a China começar a comprar muita comida de algum outro lugar que não seja o Brasil, você vai gerar déficit alimentar em outras regiões que vão precisar comprar de nós. Então, não é como se a gente fosse sancionável, e se nos sancionarem, é, a, a China ela vai ter que comprar de outros países que vão ficar sem e que vão precisar comprar de alguém. Então, não existe a possibilidade da gente ser levado para um conflito em que a gente não pode negociar com a China. Até porque, se você parar para pensar, sai procurando dentro da sua casa coisas que foram feitas nos Estados Unidos. Você pode trazer o seu Vision Pro e o seu MacBook, que foi feito em Taiwan. A parte mais cara e mais complexa dele foi feita em Taiwan. Você só deu muito dinheiro para os Estados Unidos porque eles colocam a marca no negócio. Olha para todo o resto dentro da sua casa. Você perde muito mais brigando com a China. Se você está reclamando que o Shopee está caro, você está reclamando que o AliExpress está caro porque agora você está tendo que pagar muita taxação. Note que com taxação os produtos da AliExpress ainda estão mais baratos do que se você for em Miami comprar ou se você importar alguma coisa dos Estados Unidos. Então, não existe a menor possibilidade da gente virar as costas para a China da maneira que pode se sugerir que essa conversa aqui signifique. Então, você não tem que ter medo disso daqui virar um real problema geopolítico, disso daqui virar uma real desavença com a China, disso daqui virar uma real parceria e aproximação com os Estados Unidos, mas nem aproximação com os Estados Unidos isso vai significar, porque você não vai deixar de comprar da China para comprar dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. A China não vai deixar de comprar nossa comida para os Estados Unidos comprar no lugar dela. Isso também não vai acontecer.
Então, todos esses medos de o quanto isso daqui pode dar merda, não dá merda no confronto geopolítico de verdade. O confronto geopolítico de verdade, ele está acontecendo aqui na Ucrânia, está acontecendo aqui em Israel, está acontecendo nas pequenas revoluções que estão acontecendo aqui, de países que estão se emancipando e se desligando de França, de Reino Unido, de Alemanha. Ah, essa daqui é a treta real. Isso daqui é meramente uma treta ideológica. Ou seja, não é nem de interesses que geram políticas. Isso daqui é uma guerra ideológica que está aqui para gerar voto. Ou seja, todo mundo que for na Avenida Paulista para querer nos afastar da China ou para querer nos manter próximos à China é imbecil que está morrendo por uma guerra ideológica que está aí só para gerar voto para alguém. É por isso que eu vou ficar da minha casa dando risada, porque se as pessoas marcarem treta na Paulista, um lado anti-americano e o outro lado pró-americano, eles podem se matar até o último jumento. Sabe o que isso vai mudar no cenário geopolítico? Absolutamente nada, porque não são as nossas alianças comerciais e não são as influências geopolíticas dos países que estão em jogo. É só o seu voto. Se Bolsonarinho, com esse inglês maravilhoso dele, convencer você a ir brigar na Paulista para chamar os americanos para virem aqui para nos salvar a democracia da mão dos apoiadores dos comunistas do Oriente, e você morrer lutando por eles, você vai morrer porque você é trouxa. Porque você ajudou na campanha de um cara que estava querendo voto. Porque mudar a sociedade, mudar o cenário geopolítico, mudar as compras que você faz da Shein e não da Hollister, a menos que você queira da Hollister porque você quer fingir que você é rico, isso não vai mudar absolutamente nada. Ou seja, essa entrevista, ela tem zero peso. A entrevista desse Tucker com o Putin abriu os olhos de muitos americanos que vão falar, vai tomar no cu, esse meu governo é uma merda. E o governo anterior também era. Isso é sério. Agora, essa entrevista com Bolsonarinho muda zero coisas para o Brasil e para a China, muda zero coisas entre Brasil e Estados Unidos, exceto que muita gente pode se engajar de graça numa campanha para tentar eleger o Bolsonaro ou o seu poste eleitoral. Lembre-se, não conheço um candidato numa democracia que tenha sido eleito sem dizer que o mundo seria inferno se o concorrente fosse eleito. Estão querendo colocar medo na sua cabeça, porque se você mantiver o PT no poder, a gente vai virar comunismo. Aí é a mesma coisa que o Collor disse: vai virar comunismo, você vai ter que dar todas as suas casas e ficar com uma só, porque comunismo é isso. Comunismo virou um fantasma na cabeça de velho. Então, toda besteira dita por um candidato que quer ser eleito vira um fantasma na cabeça de um velho que é reaproveitado depois por gente que conheceu a campanha do Collor, por gente que conheceu a campanha do Maluf. E esses fantasmas eles vão sendo reaproveitados. Por quê? Porque tem cientistas políticos que prestam consultorias e que dizem que determinadas coisas funcionam melhores do que outras. Para de ter medo de fantasma. Eu sei que talvez você não consiga diferenciar um fantasma de um risco real. Eu olho para a conversa desse cara aqui, eu vejo zero risco para a nossa relação com a China, eu vejo zero risco de intervenção americana em território brasileiro, eu vejo zero risco, exceto para as pessoas que vão defender os Estados Unidos na Paulista e que vão apanhar e vão passar vergonha, igual os velhos do quartel. Se teve velho no quartel ano passado, você tem alguma dúvida que vai ter um monte de velho na Paulista pedindo para os Estados Unidos vir salvar a gente? Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Vai sair gente machucado disso? Vai. O que eu posso fazer? Se esse vídeo aqui que eu tô fazendo não tá servindo para nada, eu vou ficar na minha casa tomando um cafezinho aqui dando risada. É o que tem. E na Sunday, no weapons were arrested. Eu falei que não ia zoar inglês, cara. Abraço pra vocês.